Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade do canal da Associação de Geógrafos Brasileiros, Seção Local Caicó. Sou o professor Iaponi Galvão, professor do Departamento de Geografia aqui do SERES, e hoje a gente, com muita satisfação, recebe um colega de departamento, professor Irami. Professor Irami, que é graduado em Geografia também pelo SERES UFRN, depois começou a trilhar outras trajetórias, mas sem deixar a Geografia, foi fazer seu mestrado na Universidade Federal da Paraíba, hoje está concluindo seu doutoramento na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele vai apresentar um pouco de suas pesquisas ligadas ao Circuito Espacial de Produção e o Ciclo de Cooperação do Bordado Artesanal em Quimbalba dos Batistas, que é um município situado também aqui no Rio Grande do Norte, município que é situado a cerca de 25, 30 quilômetros daqui de Caicó. Caicó, que está situado a 270 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, Natal, e fica aqui distante de Recife e Fortaleza, cerca de 400 quilômetros de cada uma dessas duas importantes cidades nordestinas. E o Irami vai falar um pouco desse contexto, né, do bordado artesanal em Timbaúba dos Batistas. Irami, mais uma vez, obrigado pela sua presença, fica à vontade, a palavra é sua. Então, boa tarde, Iaponi, queria agradecer esse convite. É uma satisfação estar participando dessa sessão, desse encontro que você tem promovido aqui na Associação de Geógrafos, nessa subseção. É muito interessante o trabalho que você está fazendo, então eu me sinto muito privilegiado de estar participando. Como você falou, é uma honra estar novamente no SERES e estar agora na condição de professor substituto é muito gratificante. E eu acho que também é um pouco gratificante para os meus professores também ver que eu trilhei esse caminho aí, estou voltando agora na condição de pesquisador e não deixando nem abandonando a geografia. Eu tenho estudado na perspectiva dos circuitos espaciais de produção, do ciclo de cooperação, do uso do território, e agora também enveredando um pouco na teoria do território normado, no doutorado, mas não abandonando essas raízes. Hoje faço doutorado lá em Natal, né, no programa de Geografia de Natal. Estou trabalhando com propriedade intelectual, com a indicação geográfica, estou trabalhando também com o bordado, não apenas com o bordado, mas também com o bordado. No mestrado, trabalhei o bordado lá em Timbaúba dos Batistas, tentando compreender como se forma esse circuito espacial de produção e os círculos de cooperação que estão em torno dessa atividade. Como nós sabemos, o bordado é um patrimônio da região do Seridó do Rio Grande do Norte. Ela está dentro agora do circuito do turismo do Rio Grande do Norte. Tem uma grande importância histórica e cultural para a nossa região, a região do Seridó, e em específico para a cidade de Timbó dos Batistas, que tem agarrado, né, essa herança cultural, não deixado morrer, mesmo com todo esse processo de transformação da indústria que nossa região do Seridó tem se transformando. Então, a convite do professor Irami, o professor Iaponi, melhor dizendo, eu vou apresentar alguns dados da minha pesquisa de mestrado. São dados da minha dissertação, e depois esses dados foram depois seccionados e publicados em alguns artigos que estão em alguns periódicos aqui do Nordeste e alguns periódicos do Sudeste, certo? Então, para a gente não perder tempo e conversar sobre a pesquisa, nós temos uma pesquisa, uma, uma apresentação que infelizmente parece que falhou. Deixa eu botar aqui, pronto. Então, nós temos aqui uma caracterização, principais conceitos utilizados nessa pesquisa, nós temos o território usado, na perspectiva do Milton Santos, o território, e eu quis enfatizar na minha pesquisa, o território usado em uso mesmo, aquele território que está sendo usado naquele momento por diversos agentes. A gente vai ver ao longo dessa apresentação que os diversos agentes que estão, né, nesse processo de uso do território de Timbó dos Batistas vão desde bordadeiras simples até algumas instituições como o Instituto Riachuelo, que tem atuado no território para promover o desenvolvimento a partir da produção do bordado artesanal. Utilizamos o circuito espacial de produção e o circuito de cooperação a partir do Moraes e a partir do Ricardo Castilho para estruturar essa pesquisa, identificar os principais
envolvidos, os principais agentes. Nós temos na atividade do bordado artesanal uma atividade que ela emana, que ela está imbuída de uma tradição cultural forte, de uma cultura que mesmo com praticamente 3 séculos, porque a atividade do bordado artesanal chega em Caicó por volta de 1700 a 1700, no século XVIII, até a segunda metade do século XIX, uma atividade que não tinha laços comerciais tão fortes, era um bordado à mão, que depois se transformou num bordado à máquina a pedal. Apenas em 1990, a máquina a pedal é colocada junto com a máquina elétrica para a composição desses produtos. Ela tem um enraizamento dos municípios de São Fernando, Serra Negra do Norte, São João de Sabugi, Jardim do Seridó, Empoeira, Cruzeta, São José de Seridó, Ouro Branco, Caicó e Currais Novos. Mas é no município de Timbaúba dos Batistas que, mesmo com o passar dos anos, com todas as características, singularidades que esse bordado vai agregando, um bordado herdado dos lusitanos, dos portugueses, principalmente dos Açores e da Ilha da Madeira, é materializado no território de Timbaúba dos Batistas, e mesmo com todas as transformações históricas, ele não perdeu as suas características, ele não perdeu a sua essência, né? Então, a pesquisa intuiu que o município com maior representatividade em produção e também na guarda, né, dos laços de identidade cultural, desse enraizamento do bordado, é o município de Timbaúba dos Batistas. Então, nós tínhamos na nossa pesquisa que o circuito espacial de produção do bordado artesanal no município de Timbaúba dos Batistas é complexo. É complexo a partir de um questionamento central que a pesquisa estava imbuída para entender como esse circuito espacial de produção da atividade artesanal e os ciclos de cooperação se articulam nesse território. E aí lançamos mão também de outros questionamentos específicos para entender de que modo eles estão organizados, para compreender tanto esse circuito como esse ciclo de cooperação em Timbaúba dos Batistas. Tentamos também, com essa pesquisa, elaborar e interpretar os esquemas desses circuitos a partir do Frederico Castilho, utilizando o Frederico Castilho. Passamos para uma etapa de produção do bordado artesanal para observar a materialização desse bordado. Nessa pesquisa, que foi minha dissertação no mestrado, nós tivemos como objetivo geral compreender o circuito espacial de produção e ciclo de cooperação da produção do bordado artesanal e o uso desse território no município de Timbaúba dos Batistas, na região de Seridó. Distribuídos como critérios de classificação para responder a esse objetivo geral, 4 objetivos específicos, né? Identificar esse circuito espacial de produção e o uso do território no atual período histórico, período da globalização, a interpretar o esquema do circuito espacial produtivo, da atividade e todos os seus agentes envolvidos, examinar as etapas de confecção, porque é nessa etapa em que o circuito e os círculos eles se tornam laços mais fortes, porque é na produção em si, na perspectiva do Moraes, que ele mostra que o uso do território ele vai acontecer, vai provocar um acontecer solidário e contraditório, porque eles atuam em constante transformação desse território, e, por fim, analisar os ciclos de cooperação dessa produção em Timbaúba dos Batistas a partir do bordado artesanal, para entender como essa produção se distribui, como essa matéria-prima chega até o município de Timbaúba dos Batistas, quem é que compra essa matéria-prima, quem é que compra esses produtos, quais são os nichos de produtos que mais se consome, como é que se chega a determinadas classes sociais, qual é a classe social que produz, qual é a classe social que consome esses produtos, né? E faz parte de entender esse processo os ciclos de cooperação para possibilitar a formação de um ciclo espacial produtivo, né? Então, a pesquisa ela
foi elaborada a partir de etapas de trabalho, em qual nós organizamos ela em trabalho de gabinete, a partir de dados secundários, um levantamento, revisão bibliográfica, documental e dados estatísticos. Os dados de campo, dados primários, com entrevistas semi-estruturadas, aplicação de formulários, esses atores que vão desde as bordadeiras até as presidentes de associações e de entidades sem fins lucrativos, por exemplo, e também empresários que têm comprado essas mercadorias e transformado essas mercadorias em verdadeiros objetos de desejo, né? O valor de uso, né? O valor a partir do consumidor, de ter aquele produto enquanto necessidade. O bordado Timbaúba dos Batistas ficou muito em evidência quando, né, a primeira-dama, a atual primeira-dama, utilizou um vestido bordado em seu casamento, feito pelas bordadeiras Timbaúba dos Batistas, quando no ato da posse do atual presidente também utilizou uma roupa que era bordada pelas bordadeiras Timbaúba dos Batistas. Isso deixou o Timbaúba em evidência. Isso é uma constatação. Hoje, pesquisando as indicações geográficas, o bordado do Seridó, não apenas Timbaúba, os 12 municípios que produzem esse tipo de bordado, ele tem uma indicação geográfica, que é uma distinção geográfica, é um reconhecimento da produção e qualidade de um determinado produto ligado a uma área geográfica. Então, Timbaúba dos Batistas, por ter esse guardado, essa memória histórica e cultural, tem na sua raiz hoje mais do que elementos históricos representativos. Ela tem um certificado que é dado pela propriedade intelectual como sinônimo de um produto de qualidade. Isso é produto de qualidade porque está guardado todas essas características que foi feita, ou foi arraigada, ou foi conservada ao longo dos séculos, né? Então, além dessas entrevistas, nós também utilizamos imagens, pontos georreferenciados e, por fim, uma sistematização e análise desses dados para construir as etapas analíticas desse circuito espacial de produção e de ciclos de cooperação. Para a gente entender, essa pesquisa foi desenvolvida entre 2020 até 2022. A defesa da minha dissertação aconteceu em março de 2022. Logo em seguida, já fui para o doutorado. Mas essa caracterização dos participantes da pesquisa, ela está bem atual ainda. Nós temos um montante, né, foram feitas a partir dessa caracterização da pesquisa. A pesquisa utilizou um montante de 242 bordadeiras autônomas, além de bordadeiras empreendedoras. O que são bordadeiras autônomas? São aquelas bordadeiras que bordam em casa, que compram a própria matéria-prima, que intermedia a venda, que ainda produz naquele sistema de encomenda, por exemplo. E aqui eu classifiquei um outro segmento que foi bordadeiras empreendedoras. Foi uma luta muito grande, porque essa pesquisa foi desenvolvida na pandemia da Covid-19, então foi muito difícil adentrar nesse segmento, porque a população, adiantando já um dado, a população é mais idosa, mais velha, então imagino que ninguém queria receber ninguém em suas casas, né, para fazer pesquisa nesse tempo. Foi um desafio. Mas classifiquei como bordadeiras autônomas e bordadeiras empreendedoras. As bordadeiras empreendedoras são bordadeiras de ofício, mas que ao longo do tempo elas começaram a, a, a enxergar o bordado para além da produção. Elas começaram a ter uma perspectiva de empresárias. Começou a comercializar esses produtos a partir de atravessadores, começou a comprar a própria mão de obra, a força de trabalho das outras bordadeiras e a sua produção. Também buscamos instituições como a ArtSol, que é uma instituição não sem fins lucrativos,
o SEBRAE, a Associação das Bordadeiras de Timbaúba, a Cooperativa das Bordadeiras de Timbaúba, a Casa das Bordadeiras de Timbaúba dos Batista Iracema Soares, que é referência nesse tipo de produção, é um instrumento de referência na região do Seridó, a Secretaria de Cultura e Desenvolvimento do município de Timbaúba dos Batistas, um outro grupo que classifiquei como importante nessa distribuição, que são os designers, ou também mais conhecido como riscadores, quem faz a arte para poder em seguida tecer o bordado, lavagem e secagem, que são processos que estão apartados da produção em si. Então, nessa perspectiva, foi feita uma população amostral de 262 entrevistados nessa pesquisa, mesmo considerando todas as limitações que a pandemia do Covid-19, né, nos colocou, principalmente pesquisadores. Então, resultados prévios, nós temos um circuito espacial de produção do bordado artesanal e uso do território atual a partir de um período histórico. Resgatei, a partir de trabalhos da oralidade dessas bordadeiras, um resgate histórico e temporal do bordado artesanal da região do Seridó, a chegada desse bordado a partir do século XVII, início do século até o início do século XVIII, ainda se chegava muito bordado da Europa, com forte influência, trazendo principalmente as matérias-primas vinham, na sua maioria, as linhas e tecidos finos, né, tecidos como organza, linho, vinha de Portugal, através de Recife, vinha para Recife, de Recife chegava até o Seridó. A partir do século XIX, começou um processo de popularização do bordado para os outros municípios, e aqui vale destacar que essa entrada do bordado acontece pela atual cidade de Caicó, Raial Queicó, mas hoje a atual cidade de Caicó. Depois ele começa, a partir do século XIX, se expandir para os outros municípios. No século XX, o bordado passa por um processo de dispersão e se enraiza nesses outros municípios que elenquei anteriormente. Entre 1940 e 1970, com um processo de comercialização muito impulsionado ainda pela questão do algodão e do processo de industrialização dessas cidades, principalmente Caicó, o bordado começa a ter um fim comercial. No século XX, começa a ter o reconhecimento do bordado como patrimônio artístico e cultural, e no século, já em 2020, a certificação pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o bordado Caicó, mas com o nome Caicó, mas para todos os municípios, essa distinção através da qualidade e originalidade. Então, desse modo, no modo de produção e os meios de produção, nós tínhamos pontos que ficaram marcados na cultura e na memória, pontos que são herdados de Portugal, e mesmo assim, e ainda assim, com todos esses anos, eles continuam sendo revisitados e mantidos na produção do bordado artesanal de Timbaúba dos Batistas, como ponto costurado e o ponto matiz, são pontos que são tradicionais nessa produção. E aí nós temos uma evolução dos meios de produção para trabalhar essas técnicas herdadas. Até o final do século XVIII, nós tínhamos o bordado basicamente à mão. A partir de 1946, já no século XX, o bordado passa para a máquina pedal. A partir de 1990, a máquina semi-industrial, aquela máquina elétrica, né? A máquina pedal não é elétrica. E a partir de 2008, nós temos a máquina computadorizada, que começa a substituir esses outros tipos de produção. Embora esse bordado, a máquina computadorizada, não é um bordado, evidentemente, artesanal, mas são processos e meios de evolução técnicos que estão produzindo bordados ou imitação de bordados artesanais na região de Seridó. Então, na máquina computadorizada, nós trago aqui ilustrativamente esses dois tipos de pano de prato. A imagem à esquerda é um pano de prato bordado, por exemplo, na máquina a pedal, e à direita, a imagem à direita, é um bordado máquina computadorizada. A semelhança é muita. Então, nós temos, nesse processo histórico de formação, um processo de substituição. É por isso que o INPI, o
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, provocado pela Associação das Bordadeiras, concedeu o título, né, de bordado, essa certificação, através da indicação geográfica, pela qualidade e originalidade, para tentar proteger esse processo histórico-cultural, proteger também essas bordadeiras, né, que com tanto esforço mantém essa tradição. Então, na organização do circuito, no uso desse território, nós temos bordadeiras autônomas ao centro, porque ainda constitui o maior número. Essas bordadeiras, algumas vezes, elas estão vendendo sua força de trabalho, às vezes estão vendendo sua própria produção. Nós temos, dessas bordadeiras, mão de obra própria, capital próprio, natureza individual e familiar. Elas são responsáveis por toda a produção, junto com partes integrantes da família, são responsáveis pela distribuição e também pela comercialização. E temos outro grupo, que é o grupo das bordadeiras empreendedoras, que, embora sejam bordadeiras, elas evoluíram no sentido de começar a estruturar uma organização para elas venderem ou ter um maior controle e organização dessa produção, para tentar controlar também os preços, ter um controle de preço e atingir, evidentemente, novos nichos e um mercado mais amplo. Então, as bordadeiras empreendedoras, elas produzem a partir de uma mão de obra terceirizada, elas utilizam um capital pessoal, que a partir das próprias peças que elas têm em estoque, elas também criam um crédito mercadoria, porque há peças, valores altos, né, que variam entre 10 mil até 30 mil reais, e a natureza dessa produção é uma natureza eminentemente comercial, elas terceirizam essa produção, elas têm uma distribuição própria e comercialização. No entanto, aqui ainda há uma presença massiva de atravessadores, por exemplo, para poder chegar essa organização produtiva, chegar até o consumidor final. No circuito espacial de produção da atividade do bordado artesanal, a estrutura do circuito ela está amparada entre a compra fracionada de matéria-primas pelas bordadeiras autônomas, né? Pelas essas imagens, nós temos uma compra fracionada de matérias-primas pelas bordadeiras autônomas, onde elas detêm todo o controle dessas etapas de produção. O circuito espacial do bordado artesanal, ela perpassa por uma comercialização que ela vai do atacado ao varejo. No atacado, atacado e varejo, ela chega a atingir, né, uma escala de comercialização regional, nacional e internacional. No atacado local e regional. E, em contrapartida, nós temos as bordadeiras empreendedoras, que compram geralmente em grandes lotes para manter esse circuito. Há um conjunto de bordadeiras autônomas que, somando as 3 bordadeiras autônomas que entrevistei, que tive a oportunidade de estar nesse processo, soma quase 160 bordadeiras que trabalham exclusivamente para elas, e aí ela terceiriza né, toda essa produção, que vai desde a compra do risco, a produção, lá vai passar essas peças, embalar e distribuir. Então, nós temos como principais matérias-primas para a produção, nós temos artigos de cama, mesa e banho, que está distribuído em escala regional nacional, artigos de cama de Caicó até Fortaleza, passando pelo Santa Catarina e Joinville, artigo de mesas de Caicó, ou seja, regional, até nacional, São Paulo, por exemplo, vestimenta de Caicó até, por exemplo, a escala regional, macro-regional, que é toda a região Nordeste, que vai de Santa Cruz de Capibaribe, Timbaúbas Batistas, Fortaleza, artigos de recém-nascido, numa escala mais local, de Caicó até o regional Natal, linhas de Caicó até
o nacional, que, por exemplo, Ipiranga, em São Paulo, essa compra, a máquina industrial de Caicó a São Paulo, a nível nacional, nós temos a máquina pedal, numa escala mais local, porque essa máquina, quanto mais antigas elas preferem, porque diz que tem um melhor acabamento, então tá entre os municípios das bordadeiras que não bordam mais, e a máquina está parada, ela acaba comercializando, os acessórios também na escala local. Então, e tem uns insumos complementares, que são insumos que vão desde a China até o próprio Timbaúba dos Batistas, que são alguns insumos que são complementares a essa produção. A mão de obra ela está especializada a partir do circuito espacial produtivo de Timbaúba dos Batistas, construída a partir de uma junção histórico-cultural, essa mão de obra passada de geração em geração, da bisavó para a avó, da mãe para a filha, da avó para a neta, da bisavó para a bisneta. Então, é uma construção dessa mão de obra que perpassa a escala da casa, a familiaridade, os laços de vizinhança com a própria comunidade Timbaúba dos Batistas. Então, elas vão passando essa tradição do bordado na escala da casa. Então, o perfil desses funcionários para as bordadeiras empreendedoras, nós temos uma distribuição etária que varia de 20 a 30 anos, chegando até entre 81 a 90 anos, sendo o maior percentual os grupos que têm de 41 a 50 anos, então indicando um processo de envelhecimento dessa mão de obra. E de 20 a 30 anos representa apenas 7,8, ou seja, não tem uma injeção tão grande de novas bordadeiras no circuito, né? A escolaridade desse perfil ligado à produção, nós temos um índice muito grande por exemplo, de Fundamental 1 incompleto, um total de 25%, né? Então, para essa análise que nós estamos buscando aqui, que é das bordadeiras autônomas na produção just in time, ou seja, aquela produção de pronta entrega, nós temos os produtos de cama, coxa e lençol com maior porcentagem nessa produção. Na perspectiva de estocagem, nós temos artigos de cama, mesa e banho como maiores números desse setor de cama, mesa e banho. Nós temos as toalhas e os jogos americanos, e aqui eu faço uma ressalva, que segundo as bordadeiras, na época da pandemia, os jogos americanos foi a salvação delas, porque curiosamente, as donas de casa na pandemia quiseram decorar mais suas casas, estar mais em família, então isso sustentou o circuito de produção. Nos artigos de banho, nós temos as toalhas de lavabo, que também durante a pandemia foi um produto que esteve em alta, e ressalvo que a pesquisa foi feita durante a pandemia, e aí foi um produto que sustentou os artigos de cama, os as toalhas laváveis e os jogos americanos foram os artigos que salvaram na pandemia, essas bordadeiras. No sentido de vestuário, nós temos 25% para artigos infantis, com o maior número de produção. E aí, analisando nessa perspectiva dos transportes no circuito espacial de produção, nós temos dois cenários: as bordadeiras autônomas, empreendedoras com caminhões fretados, vans, táxi aéreo, né, custeado pelas próprias bordadeiras empreendedoras, numa relação vertical. Então a gente já vê um dispêndio de capital aqui muito alto, porque táxi aéreo não é algo barato, né? Então vai muito de quem está comprando, né? Provoca a gente pensar quem está comprando essa mercadoria. Já nas bordadeiras autônomas, nós temos uma distribuição através de automóveis particulares, ou retirada da mercadoria até em loco. Então, nós temos uma escala muito local, quando essa mão de obra ou esses produtos não são absorvidos pelas bordadeiras empreendedoras. Quanto à comercialização, nós temos formas de comercialização. Dos pagamentos ainda era 60% em cheque pré-datado,
o Pix estava entrando agora naquela perspectiva ainda do Pix. Nós tínhamos 12% de boleto bancário, cartão de crédito, depósito bancário, dinheiro e o Pix apenas 1%. Lembro que na época o Pix estava sendo instalado no país, essa forma de pagamento através de Pix. Então, como forma de distribuição nacional dessa mercadoria, nós analisamos a presença dos atravessadores, e aí mostrou o maior percentual no próprio estado do Rio Grande do Norte, com 43%, seguido pelo estado de São Paulo, com 15%. Com 15%. Isso não significa dizer que essa produção de 43% absorvida pelo próprio estado do Rio Grande do Norte que fique no estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos analisando aqui na perspectiva de atravessadores. Os consumidores finais, e aí é um dado que eu quero deixar frisado aqui, é muito difícil você fazer pesquisa com dados dessa natureza. Por quê? Porque você precisa entender os meandros, você precisa ter feedback, você precisa ter alguém que você sempre tenha um dado, uma conversa para poder você chegar. Não existe uma plataforma, um banco de dados que você clica e você vai absorvendo esses dados, não. Aqui, no caso, foi analisado na pesquisa que desses 43%, pelo menos 32% era de atravessadores que mandavam essa mercadoria para os estados de São Paulo, Minas Gerais e para o Distrito Federal. Como? Por causa das vestimentas. Teve um crescimento muito alto do número da procura de estilistas, da procura desse público especializado na produção da alta costura para agregar na moda. Então, teve uma procura muito grande e os atravessadores fizeram essa ponte, né? E aí nós ainda identificamos que desse 99% da produção nacional, 1% ela está indo para fora. Para onde? Nós temos aqui no Chile, produção no Chile, na Argentina, na América do Sul, na África, o Marrocos e África do Sul, na Europa, Suécia, França, Holanda e Portugal. E temos aqui na Ásia uma comercialização do Japão. E aí um dado muito interessante, que essa produção só foi possível graças a parcerias que essas bordadeiras, através da Comart, que é a cooperativa das mãos artesanais de Timbalba dos Batistas, com o Banco do Brasil, por exemplo, e os Correios, para conseguir exportar essas mercadorias. Em questão ao consumo, a Royal aponta que todo produto se distribui, se armazena, se comercializa e se consome. Em vista disso, o consumo se efetiva em 3 momentos. Nós temos, então, o primeiro momento é quando o produto é enviado aos atravessadores, no caso de Timbalba dos Batistas, eu tenho uma produção, seja pelas bordadeiras autônomas ou pelas bordadeiras empreendedoras. Então, os atravessadores veem nesse território de Timbalba dos Batistas a oportunidade de comprar esses produtos. O atravessador compra através do proprietário do estabelecimento, por exemplo, das bordadeiras autônomas ou com a própria bordadeira autônoma ou na própria bordadeira empreendedora, mas devo ressaltar aqui que essa dinâmica acontece muito mais latente com as bordadeiras empreendedoras, porque elas têm um capital social maior, ela tem um capital financeiro maior, e ela tem tentáculos para poder absorver e tem uma gama de produtos para que os atravessadores consigam montar nichos e públicos específicos, públicos-alvos. E quem são esses públicos-alvos? Quem tem condição de pagar, por exemplo, uma toalha de mesa, né, de banquete de 10 mil reais, 15 mil reais. Classe média baixa, que certamente não vai pagar esse valor. Nós estamos falando de pessoas da classe média, alta, pessoas ricas, né, que têm esse capital para comprar essas peças que têm um alto valor agregado. E logo depois nós temos a compra pelos clientes nos próprios estabelecimentos, que são intermediados essa venda pelos atravessadores. Então, o consumo
se concretiza com o consumidor final chegando até lugares especializados para comprar essa mercadoria. Então, nós temos nessa distribuição a própria região Nordeste, com o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, que consome 68% dessa produção. A região Centro-Sul, como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Distrito Federal, 32% consumindo esses produtos. Só uma análise antes de finalizar. Então, nós temos esse produto, só para finalizar, só para deixar uma ênfase aqui. E esses produtos que chegam até a região Sudeste, eles estão chegando por meio dos atravessadores. E aí, a minha pesquisa que estou fazendo agora é tentando analisar como eliminar a presença desses atravessadores, através do e-commerce, por exemplo. Porque a indicação geográfica que estou estudando ela tem como intuito possibilitar que esses territórios se desenvolvam a partir da própria produção. E o nome geográfico Caicó, que recebe a indicação geográfica para essa produção, ele abarca os 12 municípios produtores de bordado. Então, significa dizer que desde 2020, o nome geográfico Caicó não pode ser comercializado fora, né, da área geográfica desses 12 municípios com o nome Caicó para a produção do bordado sem essa certificação. Então, o atravessador que utilizar nas suas transações econômicas esse nome Caicó sem a devida autorização, ele está incorrendo em um crime. Por quê? Porque a indicação geográfica ela é estabelecida por lei enquanto propriedade industrial do país. E ela está no mesmo nível de patentes, de marcas, desenhos industriais, e isso faz com que tenhamos, ou pelo menos deve-se ter, um amparo jurídico legal. Então, enquanto eu analisei na minha dissertação de mestrado uma presença tão latente de atravessadores, hoje, com a indicação geográfica, busca-se eliminar esses atravessadores. Para quê? Para que esses 68% e mais esses 38%, somando, né, 90% da produção intermediada por atravessadores, sejam intermediada pelas próprias bordadeiras. Sejam elas que produzam e vendam essa matéria-prima. Porque nós sabemos que o preço que o atravessador compra, né, ele é diferente do preço que o atravessador vende nos nichos especializados para as classes médias altas, para as pessoas abastadas, que conseguem, né, ter esse acesso a essa matéria-prima, enquanto a bordadeira, sem escolaridade, com idade já avançada, ou no processo de envelhecimento dessa mão de obra, não consegue, né, ganhar, não consegue ter acesso a esse mesmo recurso, esse mesmo dispêndio. Então, na minha pesquisa, nós tentamos eliminar ou tentamos identificar como uma indicação geográfica pode eliminar essa presença dos atravessadores. Sem mais delongas, eu queria agradecer apenas aqui, como é de praxe, ao meu programa de estudo, meu programa de pós-graduação, o UFPB, que tenho muito carinho lá, ter feito o meu mestrado, ao laboratório que sou vinculado ao LAESA, ao GESA, ao Trópicos e também ao Laborgel, estamos vinculados agora recentemente, né, desde o ano passado, e não poderia deixar de agradecer a todas essas mulheres que aparecem aqui na tela, que foi com elas e através delas que até hoje continuo pesquisando sobre bordado. Sem ela, não existiria bordado da região de Seridó, sem elas não existiriam essas peças que são iconográficas e representativas da nossa região, como elementos culturais, como elemento de construção, até da nossa essência, da nossa história, da nossa memória. Eu queria agradecer ao professor Iaponi pelo convite e fico à disposição para um outro momento a gente poder dialogar mais, quem sabe agora na nossa uma pesquisa sobre indicações geográficas. Nós que agradecemos, professor Irami, pela fala, pelo importante diálogo, né, que nós tivemos hoje aqui. A gente espera que, inclusive, os colegas realmente comecem a olhar mais para o seu local, olhar mais para o seu lugar. O Milton Santos falava muito isso.
Hilton Santos, que completou 24 anos de sua partida no último dia 24 de junho de 2025, né? Momento que estamos gravando essa atividade, né? E ele dizia sempre, a gente tem que estudar o lugar. Então, é fundamental que a gente procure estudar o lugar, procure compreender o cotidiano, para que a gente possa ter uma visão muito mais ampla do mundo, começando a partir do nosso lugar. Então, Irami, Exatamente. novamente, muito obrigado pela sua fala. A gente agradece muito a sua atenção, a gente agradece muito a atenção das pessoas que estão aí do outro lado. Para o pessoal que quer, de repente, fazer inscrição para certificação, o link está em @agbcaicorn, repetindo, no Instagram, @agbcaicorn, está lá para quem quiser as informações. Novamente, Irami, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho como professor lá no Departamento de Geografia do SERES, meu colega de departamento. Um abraço a todos e nos encontramos na próxima atividade. Até lá, gente. Tchau.